Boa noite, irmãos. Boa noite. Bem-vindos a todos vocês. Muito bom estar aqui juntos pela primeira palestra nessa série. Vai haver 3 palestras sobre o assunto do cristianismo e a cultura. E essa noite nós vamos ouvir uma introdução ao assunto do cristianismo e a cultura. Eu vou falar sobre o que é a cultura e por que é importante. E amanhã nós vamos ouvir sobre a construção ou a criação de uma cultura cristã, a diferença entre a cultura cristã e a cultura mundana. E como nós, como cristãos, nós somos chamados por Deus a construir a cidade de Deus, e não a cidade do homem. Nas palavras de Agostinho, ele escreveu um livro com o título A Cidade de Deus. Então nós somos chamados a construir essa cidade de Deus. E no sábado, se Deus quiser, nós vamos falar sobre alguns pontos práticos, como nós podemos, em nosso dia a dia, nossa vida cotidiana, como nós podemos fazer e construir uma cultura que é verdadeiramente cristã. Vamos começar com oração. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nossas palestras. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós damos graças a Ti por essa oportunidade que nós recebemos da Tua mão para nos reunir aqui essa noite, para ouvir sobre a cultura, sobre como nossa fé tem um impacto na nossa cultura e, na verdade, forma a nossa cultura. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre essa palestra, sobre o que nós ouvimos, ou o que nós aprendemos. Senhor, nos ajuda a aplicar o que nós aprendemos, especialmente as coisas que aprendemos da Tua Palavra, porque precisamos do Teu Espírito para aplicar essas coisas na nossa vida. Nós pedimos a Tua bênção sobre essas palestras, nessas noites, sobre todos que estão aqui e ainda no caminho. Nós pedimos a Tua presença, rogamos a Tua presença conosco, enquanto nós estamos falando sobre as coisas de Ti. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Bom, em primeiro lugar nós vamos começar com uma atividade. E Samuel, ele vai entregar algumas folhas de papel para vocês. Então todo mundo que tem a habilidade de escrever precisa de uma folha e também uma caneta. E alguém vai, ele vai passar as canetas. Então, uma folha e uma caneta para toda pessoa que sabe escrever, como escrever. Eu tenho que talvez para as crianças seria interessante usar uma folha e caneta para ver o que as crianças pensam sobre a palestra. Avaliação, exato. Então, antes de começar a palestra, a própria palestra, podemos dizer que é dever de casa, tarefa de casa. Mas tem que ser feito antes de começar a palestra, porque o que eu vou pedir de vocês é uma lista, na verdade 2 listas. 2 listas. Poder escrever uma lista num lado da folha, outra lista no outro. E por favor, escreva com letras que eu posso ler, ok? Porque eu tenho que ler. Então, se a ortografia não é muito boa, tem que se esforçar. Agora, então, o que eu quero é uma lista de 5 coisas, 5 aspectos positivos da cultura brasileira. Okay? 5 coisas, 5 aspectos positivos da cultura brasileira. E no outro lado da folha, 5 coisas negativas, ou 5 aspectos ou atributos negativos da cultura brasileira. Como vocês pensam? Eu não quero, então não compartilhe com seus vizinhos. Eu quero ver os pensamentos de cada um.
ok? Então eu não quero ver a mesma coisa em todas as folhas. Mas pense nisso. 5 coisas positivas sobre a cultura brasileira e 5 críticas da cultura brasileira que você tem. Eu sei que tem. Porque uma parte da cultura brasileira é a boa crítica da cultura brasileira. Geralmente. E guarde os papéis até o final da palestra, ok? Então vou dar a oportunidade para vocês para escrever essas coisas. Então pense na cultura do país, na cultura brasileira, como vocês conhecem, na sua experiência. E o que vocês pensam como os atributos culturais desse país. Nós ouvimos muito sobre a cultura brasileira, experimentamos muito em nosso dia a dia. E o Brasil é muito diferente do que o Canadá, meu país natal, porque o Brasil tem uma cultura diferente do que o Canadá, que não tem, quase. E é proposital no Canadá, porque o Canadá é um país multicultural, conforme a doutrina do próprio país. E provavelmente há um movimento de multiculturalismo aqui, como em toda parte do mundo, que as elites do mundo querem instalar essa forma de multiculturalismo ao redor do mundo. Já na Europa é a mesma coisa. Mas o Brasil tem uma cultura, ainda podemos dizer isso. Embora há diferenças nas regiões, então talvez no Nordeste um pouco diferente do que no Sudeste, Sudoeste. Então, 5 coisas positivas, 5 coisas negativas. Vou dar 2 minutos. Eu vejo muito pensamento acontecendo agora. Então, se não dá para chegar a 5, podem fazer 3, 4. Não tem que escrever o sermão. Como alguém está, não vou mencionar nomes, mas não sei. Bom, agora vocês vão ter mais oportunidade no final da palestra para acrescentar algo, tá bom? Mas eu vou começar falando sobre a cultura. O que é a cultura? Agora vocês já escreveram alguma coisa sobre a cultura, mas não definimos o que é a cultura. E nós temos que pensar na definição da cultura e também porque é importante passar
essas noites ouvindo sobre a cultura e o relacionamento entre nossa fé e a cultura. Então, eu acredito, obviamente, que a cultura é um tema importantíssimo para ser discutido. Caso contrário, não faríamos essa conferência. Então, essa noite, eu vou falar sobre o que é a cultura, porque é tão importante para nós como cristãos. Então, por que é tão importante considerar seriamente a nossa relação com a cultura em geral e com a cultura no qual Deus nos colocou. Então, como vocês conhecem, eu sou missionário estrangeiro aqui no Brasil. Então, eu estou numa posição privilegiada, posso dizer, quando se trata da questão da cultura. Eu venho aqui para o Brasil e a cultura em muitos aspectos é muito diferente do que a minha cultura. Eu sou estrangeiro. A cultura brasileira não é minha cultura. E, portanto, por causa disso, eu posso ver a sua cultura de uma maneira muito diferente do que você a vê. Então, eu vejo e eu experimento a sua cultura como alguém de fora. Então, há algumas coisas que são estranhas para mim, como o costume de abraçar as pessoas quando as cumprimentamos. Então, especialmente no Nordeste, eu experimentei isso. Então, quando eu cheguei no Brasil, primeira vez, há alguns 6 anos atrás, isso foi muito estranho para mim. E eu tinha que me acostumar. Mas já me acostumei, eu não tenho problema. De fato, eu gosto. Mas não era algo que fizesse parte da minha cultura. Então, como missionário estrangeiro também, eu tenho uma relação diferente com a minha cultura, com a cultura canadense. É diferente do que é costumado ser ou ter. Então, essa é uma das dificuldades e uma das bênçãos de ser missionário. Porque agora eu posso ver a minha própria cultura como uma pessoa de fora. Então eu volto para o Canadá e eu vejo a cultura canadense com olhos diferentes. Mas de certa forma, vou dizer que é assim que todos nós temos que ser como cristãos. Nós vivemos no mundo, como nós dizemos, mas não somos do mundo. Nós somos ou brasileiros, ou somos canadenses, ou o que seja, mas não é isso que somos brasileiros, canadenses, não é isso que nos define. Nós somos, em primeiro lugar, nós somos cristãos. Então nós somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo, cidadãos do reino de Deus. Então quem somos como cristãos determina a nossa relação com a cultura em que nós vivemos e determina a nossa própria cultura. Então, agora eu já falei muito sobre a cultura, mas primeiro nós temos que definir essa palavra. O que é? A cultura é a atividade do homem, do ser humano, a imagem de Deus, pela qual cumprimos o mandato da criação que Deus nos deu. Então é um mandato cultural, nós vamos ouvir mais sobre isso. Então é cultivar a terra, ter domínio sobre ela e subjugá-la. A cultura é a essência da vida, é a forma como nós vivemos. É uma expressão do nosso ser essencial como criaturas criadas à imagem de Deus. Então nós, seres humanos, nós somos criaturas que somos inerentemente, essencialmente religiosas. Isso significa que a cultura será sempre uma expressão do nosso relacionamento com Deus. Sempre será uma expressão da nossa religião.
Não existe, em outras palavras, não existe uma cultura verdadeiramente secular. Cada cultura é uma expressão de pressupostos religiosos. É uma encarnação, podemos dizer, da religião de um povo. Isso significa que não podemos dizer estritamente que a religião faz parte da nossa cultura. Porque não é assim. A forma como nós adoramos pode ser influenciada por nossa cultura. E as formas superficiais da adoração, mesmo a adoração verdadeira, podem diferir um pouco entre uma cultura e outra cultura. Eu vou dar um exemplo para explicar isso. Aqui no Brasil, nas igrejas reformadas, nós fazemos um sermão catequético no culto de manhã. E nós pregamos um sermão textual à noite. Então, no Canadá, as igrejas reformadas, é o inverso. Também, aqui no Brasil, as igrejas que só têm um culto nos domingos, fazem esse culto à noite e não de manhã. No Canadá, diferente, as igrejas que só fazem um culto nos domingos, têm o culto de manhã nos domingos. Então, é uma diferença cultural que afeta a forma do culto de uma certa maneira. Mas ainda assim, não podemos dizer que a nossa religião, como eu disse, faz parte da nossa cultura. Porque a religião é o que define a nossa cultura. Então, é a religião que governa a cultura. Então, a religião é um fenômeno universal. Não existe tribo, não existe grupo, povo que não tenha religião. Isso tem sido a verdade desde o início dos tempos. Então, quando Adão e Eva caíram no pecado, o homem se afastou de Deus e sua religião tornou-se apóstata depois da queda do pecado. Tornou-se uma religião falsa, uma religião falsificada. Agora, através de Cristo, por meio da obra de Cristo em nossa vida, nós somos restaurados à verdadeira religião. Mas fora de Cristo não existe religião verdadeira. Porque não existe religião verdadeira, a parte de Cristo também não pode existir cultura verdadeiramente boa a parte de Cristo. Importante destacar esse ponto. E o que acabei de dizer é absolutamente o oposto daquilo que os líderes da nossa cultura acreditam, ensinam e nos encorajam a acreditar. Muitas pessoas querem uma cultura secular, entre aspas. Acreditam que uma cultura secular ou neutra é uma possibilidade. Mas na realidade não existe uma cultura verdadeiramente secular ou neutra. O secularista acredita que o interesse religioso do ser humano é somente uma parte da sua vida. É um dos muitos interesses da sua vida. É um compartimento, junto com muitos outros compartimentos da sua vida, pode ser mantido distinto dos outros, não tocando nos outros. Então tem religião aqui, tem todas as outras coisas em outros compartimentos na sua vida. E infelizmente é nisso que muitos cristãos também acreditam. É assim que muitos cristãos vivem. Mas eu vou repetir mais uma vez, porque é importantíssimo. Porque eu quero que vocês saiam daqui com esse ponto firmemente plantado na sua mente. Nossa religião não faz uma parte de muitas partes da nossa cultura, não é uma parte da nossa vida, que pode ser mantido distinto das outras partes da nossa vida. Nossa religião, para repetir, define nossa cultura. Então a religião da nossa sociedade é um reflexo da sua cultura. A religião na nossa sociedade define a sua cultura.
Então, eu vou dar alguns exemplos. O exemplo de socialismo e comunismo, por exemplo. Essas ideologias afirmam ser seculares ou mesmo anti-religiosos. Há pessoas que confessam Cristo com a boca, mas ainda se apegam aos ideais socialistas. E essas pessoas imaginam falsamente que é possível ser socialista e cristão ao mesmo tempo. Mas se pensarmos em ideologias supostamente secularistas, como o socialismo, como o comunismo, o socialismo tem seus deuses, tem seus demônios, tem seu próprio sistema ético, tem sua própria compreensão do pecado, também da salvação, seus próprios sacerdotes, suas próprias liturgias, sua própria versão distorcida do paraíso. É o socialismo que tem todas essas coisas. Aquele paraíso socialista é a sociedade sem classes, a utopia da igualdade perfeita que vai surgir quando finalmente o Estado desaparecer. É uma religião. O socialismo é uma religião. Você não pode servir dois senhores. Nosso Senhor disse isso. Então, ou vai amar um e se dedicar a um e odiar o outro. Então, o socialismo tem um Senhor diferente do que nosso Senhor. Uma cosmovisão, um entendimento desse mundo que é completamente diferente e absolutamente incompatível com a fé cristã. Então, é um exemplo que mostra que a cultura formada, por exemplo, por socialismo, é uma cultura religiosa, embora nega ser religiosa. Então precisamos conhecer e compreender o caráter da religião. Então, religião é radical, religião é abrangente, é totalitária em nossa vida. Então, nossa religião determina nossos cultos, essa palavra latina, nossa adoração, cultos, e determina nossa cultura, nossa vida, toda a nossa vida. Então, a relação consciente ou inconsciente que nós temos com Deus, que habita em nosso coração, vai determinar todas as nossas atividades, sejam teóricas ou práticas. Então, nós somos cristãos. Isso significa que a nossa cultura também deve ser cristã. Uma cultura verdadeiramente cristã, mesmo que vivamos no meio de uma cultura não cristã. Nossa cultura deve ser cristã. Agora, cada povo tem sua cultura particular. E mesmo os povos mais chamados primitivos, entre aspas, têm sua própria cultura. Então essa cultura, a cultura de cada povo, cada nação, é o produto do nosso trabalho no ambiente primário, o ambiente natural que Deus nos colocou. Então é como nós trabalhamos com essas coisas que Deus nos deu. Então, como seres humanos, nós somos criados com uma curiosidade natural e também um desejo natural dentro de nós para desenvolver o mundo. É o que nós queremos, nós somos criados para fazer isso, é uma parte da nossa humanidade. Então, sempre existem problemas que precisam ser resolvidos. E a resolução desses problemas é nossa cultura. Então, problema número 1, nós precisamos de comida. Nós precisamos nos alimentar. Então, a maneira que nós fazemos isso faz parte da nossa cultura. Se baseia nos recursos naturais que nós temos em nosso ambiente, que são disponíveis, o acesso que nós temos aos vários alimentos, frutos, verduras, carne, todas essas coisas, tem a ver com o clima,
da nossa região, tem a ver com a geografia. E quando nós pensamos na maneira em que nós nos alimentamos, nós vamos encontrar muitas outras coisas que afetam a maneira em que nós fazemos isso. Então pode ser também outras coisas que temos que considerar quando nós pensamos na comida que comemos. A estrutura da família, a posição das mulheres na família e na sociedade, a economia, todas essas coisas têm um impacto em nossa alimentação. Então precisamos nos alimentar. Também uma outra parte da nossa cultura, precisamos nos vestir. Nossa roupa também faz parte da nossa cultura. E é o resultado de crenças religiosas aplicadas numa dada situação geográfica, climática, religiosa, todas essas coisas. Então, a maneira em que nós nos vestimos. Também, nós reproduzimos. Nós temos filhos e os criamos. Então, surgem muitas perguntas nessa área. Quantos filhos? Como nós criamos os filhos? Como nós entendemos nossos filhos? Nós olhamos aos nossos filhos como o quê? Como pequenas versões dos adultos ou sobre uma classe diferente completamente? Então, essas são questões de cultura. Nós desenvolvemos sistemas de higiene, saúde, nós temos costumes, temos tradições, nós ordenamos nossa sociedade de certas maneiras específicas, nós desenvolvemos sistemas jurídicos para nos governarmos, organizamos nossa economia. Todas essas coisas são culturais, aspectos da nossa cultura. E também, o que muitas pessoas pensam quando pensam na cultura é entretenimento. Nós entretemos a nós mesmos e aos outros. Então nós podemos pensar aqui na música, humor, e agora tudo que está disponível usando os meios eletrônicos, tecnológicos, a televisão, filmes, internet, todas essas coisas. Então, também nessa área nós podemos pensar no lugar do esporte na sociedade. Então, entretenimento é uma parte importante da nossa cultura. Então, o sistema de soluções que nós desenvolvemos para atender a essas necessidades de qualquer tipo é a nossa cultura. Então, como eu disse, a cultura nunca é neutra, sem conotações éticas ou religiosas. Os humanos sempre estão procurando atingir determinados fins. E esses fins são ou bons ou ruins, ou positivos ou negativos. Então, o homem, o ser humano, é um ser moral, é um ser religioso. Todas as pessoas. Sua cultura nunca pode ser amoral, nunca pode ser sem moral. Pode ser moral, bom, pode ser imoral, ruim, mas nunca neutro. Então não existe cultura pura no sentido de ser religiosamente neutra, ou cultura que não tenha valor positivo, negativo, no sentido ético. Em outras palavras, nós não podemos dizer que todas as culturas são iguais. A doutrina de multiculturalismo diz isso. Todas as culturas são iguais. Não podemos julgar. Não podemos que existe uma cultura verdadeiramente maligna ou negativa. O pecado imperdoável numa sociedade multicultural. Mas não podemos dizer isso porque não são todos iguais. Nós podemos julgar culturas e devemos julgar culturas usando a imutável palavra de Deus. É o padrão imutável. Então nós vamos trabalhar com essa definição da cultura. Cultura é qualquer esforço
e trabalho humano feito no cosmos, no universo, para descobrir seus tesouros, os tesouros que Deus colocou nessa criação, suas riquezas, e colocar essas coisas a serviço do homem para enriquecer a vida humana para a glória de Deus. Então, é a cultura. Então, Deus colocou as matérias-primas nessa criação. A maneira em que nós desenvolvemos e usamos essas matérias-primas é a nossa cultura. Como nós usamos essas coisas para encontrar soluções aos problemas, aos desafios que enfrentamos, e como nós glorificamos a Deus por meio de todos os nossos esforços. Então, a cultura em que nós vivemos tem uma influência muito grande sobre nós. Mas não é completamente determinante na forma como vivemos. É importante reconhecermos isso. Eu vou explicar. Porque nós somos influenciados por nossa cultura. E muitas vezes somos influenciados por nossa cultura de formas que nem sequer reconhecemos. Nós somos como peixes. Nossa cultura é como a água em que nadamos. Nascemos nesse ambiente. Não escolhemos o ambiente, a cultura em que nascemos. E se não tivermos experimentado outras culturas, a grande maioria das pessoas nunca tiveram experimentado outras culturas em primeira mão. E há muitas partes da nossa cultura que não consideraremos ou examinaremos criticamente. Então, é algo que nós temos que ter em mente. Por que isso acontece? Porque há uma falta de pensamento crítico sobre a cultura muitas vezes? É porque simplesmente nós tomamos a nossa cultura por garantido e não reconhecemos o impacto da nossa cultura em nós, sobre nós. E por isso, nós precisamos compreender a cultura e temos que estudar a cultura. Também nós temos que examinar a forma como nos relacionamos e interagimos com a nossa própria cultura. É por isso que, como alguém de fora da cultura brasileira, é mais fácil para mim, de certa forma, recuar e avaliar certas coisas na cultura do que é para vocês. Simplesmente porque sou estrangeiro. Vocês veem como brasileiros. Eu vejo essas coisas como estrangeiro. Mas, por outro lado, e há um outro lado também que é muito importante, em certos aspectos é mais difícil para mim avaliar a cultura brasileira. Porque inevitavelmente vai haver algumas coisas que eu não vou entender e eu vou interpretar mal. Vai haver mal entendidos, já houve mal entendidos, com certeza, porque essas práticas ou esses hábitos são estranhos para mim. Então, portanto, eu tenho que ter muito cuidado antes de julgar algo que eu não entendo como estrangeiro. Mas há esses dois lados. Então, a cultura tem um impacto muito grande em nós, mas nós somos individuais que são agentes morais. Que significa que nós tomamos nossas próprias decisões sobre o que nós vamos fazer e o que não vamos fazer. Então, mesmo nas sociedades bem tradicionais, as pessoas podem fazer a escolha, tomar a decisão para rejeitar certos aspectos da sua cultura ou elementos da cultura dominante em que vivem, e podem escolher viver e agir de uma forma muito diferente do que os seus vizinhos, outras pessoas da mesma cultura. Então podem fazer isso porque são agentes livres para tomarem suas próprias decisões sobre como eles vão viver. Então nós temos a mesma escolha.
Então, se fizerem escolhas que as coloquem em desacordo com a maioria, que fazem essas pessoas diferentes do que a maioria, da cultura geral, então podem levar essas pessoas a ser excluídas da comunidade, uma sociedade bem tradicional. Então pode levar à exclusão da comunidade. Mas elas ainda têm essa liberdade individual para tomar as decisões sobre o que vão fazer dentro da cultura, quais aspectos da cultura vão aceitar, quais aspectos vão rejeitar. Significa que suas decisões pessoais não são completamente determinadas pela cultura em que vivem. Eu vou dar um exemplo para explicar. Já passou aquele evento maravilhoso, Carnaval. Carnaval é uma parte importante da cultura brasileira. É uma das instituições culturais brasileiras que é conhecida ao redor do mundo, em toda parte do mundo. Quando pessoas pensam no Brasil, pensam ou no futebol, ou na praia, ou no Carnaval. Então, é uma das primeiras coisas que vem à mente. Essa festa gigante, que parece tão alegre, tanta alegria nessa festa, tão atraente, tão cheia de vida. E é tão diferente para nós, como pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, é tão diferente da nossa própria cultura, porque parece tão vibrante, tão viva, tão diferente da nossa cultura. Mas vocês sabem muito bem o que é o Carnaval, o que o Carnaval representa e o que acontece no Carnaval. E porque vocês sabem todas essas coisas, reconhecem todas essas coisas, porque têm consciência do significado que fica por trás dessa grande festa, da decadência, devassidão, vocês não participam. Então, muitas igrejas, nós sabemos, realizam retiros durante a época do Carnaval, porque o Carnaval faz parte da cultura brasileira, mas com certeza, definitivamente, não faz parte da cultura cristã. Então, esse exemplo deve deixar claro que nós podemos escolher quando se trata de aceitar ou rejeitar certos aspectos da cultura em que nós vivemos. E esse exemplo, o exemplo do Carnaval, é especialmente óbvio, é claro. Mas há muitos exemplos que não são tão claros e óbvios. E essas são as áreas em que nós, como cristãos, precisamos considerar cuidadosamente nosso relacionamento com a cultura em que nós vivemos. Nós temos que examinar cuidadosamente a maneira em que nós vivemos em relação com a cultura da nossa região, do nosso país. Porque há muitos aspectos da nossa cultura que nos afetam, como eu já disse, sem que nos demos conta disso. Não reconhecemos o impacto que a cultura tem sobre nós. Mas antes de entrar em mais detalhes sobre essas coisas, nós precisamos dar um passo atrás, voltar um pouco, porque preciso voltar para um conceito que eu já mencionei. Eu mencionei esse conceito brevemente, porque esse conceito tem que ser explicado mais detalhadamente. É fundamental para tudo o que eu vou falar nessas palestras. E anteriormente eu mencionei o mandato cultural, com essa explicação muito breve, que é o mandato cultural. Mas eu vou passar alguns momentos agora falando sobre o mandato cultural, o mandato da criação, porque é a base de tudo o que vamos considerar nesses dias. Então, nós vamos dar uma olhada a uma passagem, ou duas passagens da Escritura. Primeiramente, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 30.
Gênesis capítulo 1, 26 a 30. Então, aqui na palavra de Deus diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, Gênesis 1, 26 a 30. Quando nós pensamos no mandato cultural, nosso relacionamento com a cultura, nosso mandato, nosso trabalho que temos que fazer, nós temos que ter algumas coisas em mente que vêm dessa passagem. Primeiro, Deus criou o homem e mulher, à sua imagem. Ele criou o ser humano para servir, em outras palavras, como seu representante na terra. Então, ele é a representação de Deus na terra, fazendo o trabalho em nome do seu Criador. Então, o significado, raiz da nossa criação à imagem de Deus. Então, Deus, em segundo lugar, Deus disse que os seres humanos tinham que ser fecundos e se multiplicar, enchendo a terra. Isso significa que a reprodução é um aspecto essencial do nosso ser criados à imagem de Deus, e também do nosso mandato cultural. Então, nisso, especialmente, nós vemos o quão contracultural a religião cristã é. Não contra a cultura em geral, mas contra a nossa cultura atual. Ao longo das últimas gerações, nós temos sido encorajados a não reproduzir, e há muitas razões dadas por essa mudança cultural. Mas no fundo, o que leva a essa mudança é rebelião contra o Criador, rebelião contra nosso mandato cultural. Em terceiro lugar, nós não somente somos chamados a encher a terra, nós também somos chamados a sujeitar a terra. E de novo nós vemos que o verdadeiro mandato cultural vai contra nossa cultura atual. E agora, só precisa pensar no movimento ambientalista. E na fala, no praça pública, que é da nossa política, da sociedade. Agora é visto como algo negativo até pensar em sujeitar a terra. É um movimento, de novo, contra Deus, que promove essa cosmovisão, esse entendimento do mundo. E usa desculpas como a preservação do meio ambiente, mas na verdade é mais rebelião contra o Criador que leva a esse pensamento. E finalmente, o quarto ponto, nós somos chamados a exercer domínio sobre todas as outras criaturas e sobre toda a terra. Domínio. E mais uma vez, esse negócio de ter domínio sobre todas as coisas é contracultural em nossa época. Os ambientalistas até culpam essa doutrina, esse entendimento do cristianismo pela degradação ambiental no nosso mundo, exatamente por causa desse aspecto do mandato cultural.
que também nós podemos chamar do mandato de domínio. Então nós chamamos esse mandato o mandato cultural, porque tudo nesse mandato tem a ver com a cultura. Como nós usamos as coisas criadas, como nós usamos o ambiente primário, como desenvolvemos a criação, como encontramos soluções aos problemas, às dificuldades, necessidades dessa vida que enfrentamos. É a cultura. Então a segunda passagem que nós vamos ver é de Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículos 1 a 7. Gênesis 9, 1 a 7. Depois do dilúvio, Deus deu um novo mandato à nova humanidade, depois desse novo começo. E há diferenças entre essa passagem e o mandato original, mas a substância é a mesma. Então, Gênesis 9, começando no versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, as vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser usar para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue de vossa vida, de todo o animal, o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o sangue. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então, dá para ver que há muitas repetições nessa segunda versão do mandato cultural. Algumas coisas mudaram. A mudança no relacionamento entre os seres humanos e os animais, por exemplo. A mudança no alimento. Mas é importante destacar que, no fundamento, o mandato não mudou depois da queda dos nossos primeiros pais. Então, ainda vale. Isso significa que ainda vale até hoje. E será aplicável, será em vigor até a volta de Jesus. Então, ainda temos esse mandato e tem que ser a base da nossa cultura. Então, mais um versículo que eu quero ler com vocês é Colossenses capítulo 3, versículo 17. Esse versículo, quando pensamos na cultura, o significado da cultura também é fundamental. Colossenses 3, versículo 17. Diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, Colossenses 3, 17. Então, a palavra importantíssima aqui é a palavra tudo. Tudo o que fizerdes, Paulo diz. Então, ele menciona palavras e ações. Tudo tem que ser feito em nome do Senhor, o espírito de gratidão. Isso significa que a nossa cultura tem que ser formada por nosso relacionamento com Deus, com a sua imagem, trabalhando em seu nome, aqui na sua criação. Então, todo aspecto da nossa vida tem que ter esse propósito. Isso significa que tudo que nós fazemos tem um aspecto espiritual. Toda atividade em que nós participamos é uma atividade espiritual. Então, quando na congregação nós participamos nos eventos de reformar, nós estamos participando
em uma atividade espiritual. E não é porque nós estamos evangelizando ou proclamando o Evangelho com palavras, mas porque nós estamos trabalhando em nome de Deus. Por isso é um trabalho espiritual. Nós fazemos isso com luvas nas mãos. Nós fazemos isso carregando sacos de lixo. Fazemos isso sujando-nos e suando, catando lixo. Mas esta é uma atividade sagrada e espiritual. Uma parte importantíssima do nosso mandato cultural. Temos que dizer isso, enfatizar isso. Então, quando nós comemos, nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Quando o pedreiro está construindo uma casa, ele faz como pedreiro cristão. Quando o marceneiro está trabalhando, criando móveis, ele constrói esses móveis como marceneiro cristão. Quando nós estamos dirigindo, quando nós viajamos para outro lugar, nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Quando nós vamos para a praia, mesma coisa. Quando nós tomamos um cafezinho com nossos amigos, fazemos a mesma coisa. Quando ensinamos nossos filhos, quando a cantora canta, ela canta como cristã. Quando a mãe troca fraldas, ela troca fraldas de maneira cristã. Então, tudo o que fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Agora, pense nisso na próxima vez, quando você está escovando os dentes. Tudo que faz. Então, vou ler mais uma vez o versículo. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Temos que pensar nisso, porque é a nossa cultura. Então, como o povo redimido de Deus, nós fazemos todas as coisas como membros desse povo. Como cristãos, nós temos a expectativa de um futuro glorioso. Mas é realmente importante destacar e enfatizar que essa glória futura e algum tipo de antecipação emocional dessa futura glória, na adoração estática, não é o total da vida cristã. Então, em outras palavras, não é a emoção do culto e a expectativa da glória que vem, que é o total da vida cristã. E essa experiência que toca o coração. Não. Nós aguardamos ansiosamente a futura glória. Nós experimentamos a alegria da redenção completa em Jesus Cristo, aqui e agora. E isso tem implicações sérias para todas as partes da nossa vida, aqui no presente, aqui e agora. Então, a religião não é somente essa experiência estática, emocional. É muito mais abrangente do que isso. Nós somos chamados a sermos santos. Somos chamados a nos engajar ativamente na autopurificação. Então, 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3, diz isso. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Então é o que nós somos chamados a fazer nessa vida. Engajar nessa autopurificação. Também nós somos chamados a praticar as boas obras que foram preparadas antecipadamente para nós. Então Efésios capítulo 2 e versículo 10
diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, somos criados para cumprir essa tarefa, para andar no caminho que Deus já preparou para nós. Então, nós fazemos isso como? Nós fazemos isso por meio das nossas atividades culturais. As boas obras e a santidade não se limitam à nossa alma, o estado interior da nossa alma, não se limita ao nosso culto dominical, é a nossa cultura. E agora, por mais que a influência da Igreja Católica Romana tenha diminuído aqui no Brasil, por mais que vivamos supostamente num estado secular, laico, supostamente, então as doutrinas católicas romanas ainda têm um enorme impacto em nossa cultura, na cultura brasileira, na forma como muitos cristãos evangélicos pensam sobre a cultura e vivem suas vidas. Então eu vou explicar isso. O sistema católico romano é dualista. Isso significa, o dualismo significa que o sobrenatural, o aspecto sobrenatural, está separado completamente do aspecto da vida natural, mantido absolutamente distinto. Então a salvação parece ao lado ou acima do natural. Salvação está aqui, natural está aqui. Não entra para transformar o natural. Em termos básicos e simples, tudo que é religioso nessa cosmovisão, a cosmovisão da Igreja Romana, é apenas acrescentado à vida secular. Não transforma a vida secular. Então é a doutrina católica romana. E agora eu tenho que dizer algo importante. Por quê? Porque há um número de homens que são católicos romanos aqui no Brasil, que são muito bons comentaristas sobre a cultura, sobre a política, sobre esses assuntos, essas questões, e falam abertamente e fortemente sobre essas questões, e têm feito muitas coisas positivas. Temos que dizer isso. Infelizmente, eles fazem mais do que muitos evangélicos fazem. Mas, esses não são a exceção e não a regra, infelizmente, porque eles não são consistentes com a sua fé, os pressupostos da sua fé. Porque conforme esse entendimento, o cristianismo é algo que se acrescenta ao natural. Então eu vou descrever como um tipo de pirâmide. Então, não entra a vida como um fermento para transformar a vida, como deve. Então você tem a vida inteira é a pirâmide, e depois tem a parte do topo da pirâmide. E essa parte é o cristianismo. Então a vida aqui e a parte do topo da pirâmide, que é o cristianismo. O resto da vida é a base. Então as coisas não combinam. E é aqui, nesse ponto, que todo o tema do cristianismo e a cultura é tão importante. E por isso eu estou enfatizando isso. Porque para muitas pessoas que confessam a fé em Cristo, a sua conversão não mudou absolutamente a sua vida. Sim, a conversão de uma pessoa, de muitas pessoas, há algumas coisas que mudam, mas a mudança ou a conversão não é a mudança abrangente, completamente abrangente. É a absoluta, como deveria ser. Isso ocorre porque muitas pessoas pensam que a fé cristã é como o topo da pirâmide,
é algo que é acrescentado ao resto da vida. O resto da sua vida pode permanecer igual em muitos aspectos. Porque sem saber, essas pessoas estão trabalhando com os mesmos pressupostos que os católicos romanos têm. O cristianismo funciona como um acréscimo na vida. Algo a mais, algo adicionado. E não o que define todas as esferas, todas as partes da vida. E como nós vivemos em todas as esferas, todas as partes. Como nós devemos fazer isso como pessoas que confessamos a fé em Cristo. Então agora, para concluir essa primeira palestra, eu vou fazer uma pergunta. Então, por que a cultura é tão importante para a fé cristã? Por quê? Em primeiro lugar, a primeira parte da minha resposta é que Cristo é o Redentor cósmico. Podemos dizer em outra palavra que Ele é Redentor universal, de uma certa maneira. Ele é aquele através de quem todas as coisas são restauradas a Deus Pai. Então, Efésios capítulo 1, versículo 10. E fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então fala sobre esse aspecto universal do trabalho de Cristo. Então Cristo não veio a essa terra somente para salvar as almas dos indivíduos. Sua obra da redenção não é a obra de nos resgatar desse mundo para que sejamos arrebatados daqui pouco antes que as coisas fiquem muito, muito ruins no final. Não é assim. João 3, versículo 16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, os reformadores, eles recuperaram essa visão da natureza abrangente da salvação, da obra salvadora de Cristo. Então, eles ensinaram esse ponto tão importante de que todo crente deve se preocupar em restaurar a lei de Deus em todas as partes da vida. Então, o reformador João Calvino, ele entendeu que a religião e a cultura nunca podem ser separadas. A graça de Deus não acrescenta nada à natureza, e não é um poder espiritual que trabalha ao lado da natureza. Então, vou explicar. O que significa que não acrescenta nada? Não, porque a salvação é a renovação de todo o homem, a restauração de todas as obras de Deus. Então isso significa que Jesus Cristo restaura toda parte da vida. A vida no lar, a vida familiar, a vida na escola, a vida na faculdade, a vida política, a vida no Estado, a vida na sociedade em geral. A palavra de Deus, isso significa que a palavra de Deus é a norma para toda a existência. Não somente aqui no prédio da igreja, nos domingos, ou talvez nas quartas-feiras, nos estudos bíblicos, ou quando talvez estamos orando com a nossa família, ou fazendo alguma coisa assim. Não, é a norma para toda a nossa existência, todo o nosso trabalho cultural, em outras palavras, não apenas uma parte dela. Então, quando nos tornamos cristãos, a nossa cultura deve ser mudada, radical e completamente. Então, o que isso significa para nós em termos práticos? Nós vamos ouvir sobre isso um pouco mais amanhã e no sábado, se Deus quiser.
Agora, tarefa de casa de novo. Então, vocês podem voltar para suas folhas de papel. E continuar ou acrescentar alguma coisa. Talvez durante a palestra vocês pensaram numa coisa para acrescentar à lista, coisas negativas, coisas positivas sobre a cultura brasileira. Eu vou dar alguns minutos para fazer isso. Se tem algumas ideias ou algo que surgiu à mente,